Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho de uma coisa muito importante. Vou ser bem breve, porque, cara, isso daqui é coisa que você precisa olhar o dia inteiro para você conseguir entender. O pessoal fala muito de suporte e resistência, né? E existe, claro que existe. Às vezes você não vai conseguir enxergar ele tão óbvio nos 5 minutos, né? Por exemplo, aqui eu tenho um gráfico do lado esquerdo dos 5 minutos e do outro lado eu tenho um gráfico de 12 minutos, que é assim que eu opero aqui, né? Só que antes de eu chegar nesses 5 minutos e 12 minutos, eu faço um processo que eu vou explicar aqui para vocês. Ó. Eu poderia identificar uma região aqui, ó, por exemplo, que chama a parte de cima é de resistência e a parte de baixo de suporte, né? Cara, poderia colocar isso daqui como uma resistência? Poderia colocar, claro que poderia. Isso daqui eu posso chamar do que eu quiser. Só que mais importante do que isso é a gente entender onde está o preço. Porque assim, o suporte e a resistência nada mais é do que o que? Governo se posicionando, instituições se posicionando, que são os big players do mercado. Não é eu, não é você, não é o varejo, né, que o mercado chama. A gente é pequeno perto desses caras. Por mais que eu entre com lote alto aqui, eu continuo sendo pequeno, entendeu? Eu nunca vou ser um big player comparado a um governo, cara. Que os caras montam estratégia para, muitas das vezes, para ferrar a gente, né? Então, assim, eu não gosto de marcar suporte e resistência nos 5 minutos, tá bom? Porque eu gosto de entender onde está o preço. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Vamos supor que uma grande empresa de banco, de investimento, sei lá, trabalha com o Nasdaq. Esse daqui eu abri o gráfico do Nasdaq aqui numa conta demo que eu faço uns testes de vez em quando. Vamos supor que essa instituição ela tá posicionada numa região e ela tá vendida naquela região. Cara, ela tem milhões, bilhões para fazer aquele mercado cair a hora que chegar ali, para ela poder fazer o dinheiro dela valer a pena. Então, por exemplo, se ela fez uma venda aqui, né? O mercado caiu, mas não caiu o suficiente para ela, voltou, tentou romper ali. O que ela faz? Ela finge que o mercado vai continuar subindo, né? Aí o varejo, a gente, bobão, continua achando que vai subir, entra comprado, certo? E aí eles vêm e colocam o dobro do capital, o triplo do capital, né? Para que o alvo dela seja o menor do que realmente precisavam. Porque elas precisavam chegar aqui, aí elas vêm aqui, voltou o mercado, os bobão vai tudo, entra comprado e coloca um monte de stop embaixo. Ela vem e liquida todo mundo. Isso daqui é básico do que acontece no mercado. Então, assim, mais do que entender suporte e resistência, é entender onde está o preço e saber o que faz quando chegar ali. E aí eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, o gráfico de 12 eu vou deixar aqui ainda. Estou aqui com o Nasdaq. Ó. O que eu faço todo dia? Mesmo que eu tenha marcado, eu vou lá, abro e marco de novo para aquilo ficar na minha cabeça. Então eu venho aqui e coloco H4, né? Então cada candle desse é formado por 4 horas, dou uma puxadinha assim, ó, e aí eu venho aqui, ó, por exemplo, essa região, que foi uma região de destaque aqui, ó. Eu venho aqui, coloco uma linha aqui e vejo se tem outras regiões que bateu com ela. Então, por exemplo, ó, aqui deu uma batidinha, ó, aqui e aqui, ó, né? Deu dois toques aqui, daí aqui ficou nessa parte aqui lateral, então aqui está uma região de preço, ó. Aqui ele bateu, aqui voltou, e aí quando tá pouquinho assim, ó, pouquinho para cima, pouquinho para baixo, eu costumo fazer outra coisa aqui ainda, ó. Eu faço uma outra marcação, tá? Eu faço uma outra marcação, porque aqui, ó, o que virou isso daqui? Uma região que ele faz uma lateralidade, ó. Tá vendo? Ele vem aqui, dá uma rabiscada, vem aqui, dá uma rabiscada lá, né? Uma rabiscada aqui, tá dando uma rabiscada aqui de novo. Então é uma região que para mim eu dispenso operar na maioria das vezes. Mas daí eu já explico para você o que eu faço. Daí eu venho, marco outras regiões. Vamos lá. Outra região importante, ó, bateu aqui, ó. Daí eu vejo se tem outra região que bateu. Ó, bateu aqui, né? Foi que a gente marcou aqui e aqui, ó, 3 vezes. Cara, 3 vezes para mim, espetáculo. Só que daí eu vou puxar um pouquinho mais para cima, porque aqui no finalzinho ele fez umas paradinhas aqui mais para cima. Então eu vou deixar um pouquinho mais para cima, tá? Fechou. Então essa linha aqui, vamos lá, essa linha aqui. Vamos primeiro mudar aqui para H1, ó. Deixa eu só ver se tem mais alguma no H4 importante aqui. Aqui embaixo tem também. Deixa eu deixar ela marcada, mas eu acho muito difícil. Aqui, ó, tá vendo? Aqui, aqui, aqui.
mas é uma região importante para a gente marcar também. Agora, outra região importante para marcar no H4, esse gap, ó, ele fechou o mercado aqui, né, em alta, tá? Fechou o mercado aqui em alta e abriu no domingo, que era sexta-feira aqui, abriu no domingo aqui, ó, entendeu? Então eu preciso marcar essa região. É uma região extremamente importante para eu marcar. Beleza. Daí o que eu faço, ó? Primeira coisa, esse daqui eu troco o formato dele para me saber que isso daqui foi um gap. Né? Que uma hora ou outra, quando ele tentar buscar isso daqui, aí chega a minha hora também de operar. Pode até colocar um aviso de preço, alguma coisa do tipo aí. Olha lá. Então eu deixo marcado aqui o gap. Aí o que eu faço? Cara, o preço está aqui embaixo, preciso me preocupar com as coisas aqui de cima? Por enquanto não. Aí como que eu faço para não me preocupar com isso? Eu vou no H1, certo? Então eu consigo ver o gap aqui, ó. E aí eu vejo se essa linha está importante para mim ou não. Tá importante, ó, porque bateu aqui, bateu aqui, bateu aqui. Na verdade, ela tá até mais importante do que essa daqui, porque a região desse rabisco que eu falei, né? A região que ele está buscando liquidez de lado aqui, né? Estopando todo mundo para cima e para baixo, está sendo maior do que essas duas aqui. Então eu venho, tiro essa daqui, certo? E deixo essas duas de outra cor, que vai ser um alerta para mim, ó, amarelo. Propriedade amarelo, laranja. Então, beleza. Então, o que acontece? Ó, eu tenho quais regiões importantes aqui para mim? Ó? Eu tenho essa daqui de baixo, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. No H1. Acho que é esse daqui mesmo. São as mais importantes, próximas que eu tenho aqui. Então, por exemplo, nessa região aqui de lenga-lenga aqui, ó, cara, eu tenho que tomar cuidado para entrar, né? Eu uso muito essa estratégia aqui que eu gosto, vou falar para vocês aqui, que eu tenho outro vídeo gravado aí que vocês podem procurar aí. Mas depois que eu defino essas linhas aqui, ó, cara, é bem simples, esquece esse negócio, tipo, não fica na sua cabeça, nossa, bateu suporte, bateu resistência, o que é mesmo suporte, o que é mesmo resistência? Foca nisso daqui, ó. Todo dia vai lá, coloca no H4, puxa, vê as regiões mais importantes, né? Ó, coloca até as que tá muito para cima, assim, ó, fora do esquadro, não tem importância. Ó. Vamos lá, coloca aqui, ó. Tá muito para cima, tá bem longe, mas coloca também, só para você treinar isso daqui, tá vendo? Tem essa região, tem essa outra aqui também, ó. Tá vendo que ele bateu aqui, rapidinho isso daqui vai ficar claro para você, ó. Daí, beleza, marquei aqui as regiões do H4, vai para H1, puxa, tira o zoom um pouquinho, aí você vai ver um pouco mais próximo, né? Tem alguma região importante para me marcar? Daí você vai lá e marca também. Pode marcar tanto do H4 quanto do H1 com a mesma cor, né? Aí o laranja como um alerta e o gap você marca de outra cor. Só essas três, cara, mais nada, que senão vai poluir seu gráfico, você vai ficar maluco. E esquece esse negócio de suporte e resistência. Entenda assim, cara, se eu marquei uma linha, é porque ali tem governo, tem instituição, tem shake, sei lá, cara, tem alguma coisa ali que ou vai romper de vez ou vai segurar, que é o que a gente chama de boss e choque. O choque é quando bate ali e volta, que nem aconteceu aqui, ó. Choca, chegou ali e voltou, chegou ali e voltou, chegou ali e voltou, chegou ali e voltou. E o boss é o que? É a quebra de estrutura. Né? Deixa eu achar um aqui para vocês. Autorrolagem. Vamos lá. Ó, essa regiãozinha aqui, ó. A hora que rompe aqui, ó, ele faz um pullback e foi embora. Então isso daqui, ó, foi um boss. Tá bom? Vamos colocar mais ou menos aqui, ó. Então esse rompimento, ó, ele bateu aqui, ficou lateral, bateu de novo, desceu, pá, buscou liquidez, né? Chegou até aqui, voltou, foi, aí buscou liquidez, aí foi de uma vez, ó. Buscou liquidezinha aqui no final, né? Que ele fez um pullback, exatamente numa região que a gente marcou aqui, ó. Tá vendo? Veio aqui, bum, subiu, ó. Daí fez o pullback e já era. Aqui é muitos pontos. A gente está falando no gráfico de H1, então é muitos pontos. Daí dá para buscar bastante coisa. Então, assim, sempre vai dar um boss ou um choque quando chega, o choque, né? Quando chegar nessas regiões. Então, assim, você marcou as linhas, esquece suporte e resistência. Coloca na sua cabeça e fala assim, cara, nessas linhas que eu marquei, tem gente com dinheiro, né? A linha laranja tem uma galera que está buscando liquidez, na linha marrom escura aqui que eu coloquei, é uma galera que está com dinheiro, então ou eles vão fazer o mercado subir, ou vão fazer o mercado descer, e esse daqui é o gap. O gap é gap, cara. A hora que ele entrar aqui e fizer um pullback para cima, pode comprar e ser feliz.
né? Porque na grande maioria das vezes ele vai fechar esse gap aqui, porque tem gente posicionada nessa região. Por isso essa busca por liquidez. O pessoal está tentando compensar, né, o valor perdido por esse gap aqui, as grandes instituições. Então, beleza. Aí depois que você marcou isso, daí sim você vai para os 5 minutos. Aí você vai lá, autorrolagem, né? Deixa na regiãozinha. Aqui, ó, que eu tava falando. Ó. Ele saiu da região amarela, que era a região de risco, né? Bateu ali, ó, segurou e tá vindo. Pode ser uma busca por liquidez ou não. Eu entraria? Cara, para ser sincero para vocês, eu nunca fujo da minha estratégia, tá? Eu entraria exatamente aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Aqui, na verdade, né? Nesse candle aqui, nesse ou nesse, eu entraria. Que é a minha estratégia. Ele saiu para fora das bandas, volta, faz o fechamento para dentro da média móvel de 9, e aí eu vou ver se o RSI está para baixo de 60. Né? Se tiver, eu faço uma venda aqui, coloco o stop atrás aqui e busco o máximo que der. Sem estresse. Normalmente eu faço minha parcial quando chega na metade aqui, tá? Dos 12 minutos. Não coloco mais nada nos 12 minutos, só isso. Média móvel de 9, bandas de Bollinger e o RSI. E acompanho o volume aqui, né? E na de 5 só fica as linhas das regiões de preço. Olha o que eu estava falando, ó, tá vendo? Eu acho ainda que ele está buscando liquidez, né, para poder voltar e continuar nessa patifaria aqui até sair uma notícia, alguma coisa. Ainda mais porque agora não é um horário muito bom para operar. E eu não entraria porque ele está sobrevendido aqui, está para baixo das bandas, então eu não gosto. Tem gente que gosta, né? Eu sigo minha regra aqui e estou feliz com ela. Mas resumindo para vocês, ó, esquece esse negócio de suporte e resistência e foca no order block aqui, né? Que é onde está o dinheiro, cara. É isso daqui, ó. Essas linhas aqui é onde está o dinheiro. E aí, para resumir para vocês, como que eu entro numa operação dessa? Você vai fazer isso daqui, ó. Deixa eu tirar a autorrolagem aqui e encontrar uma região legal aqui para explicar para vocês, ó. Que fica facinho de entender. Ó, aqui, por exemplo, ó, tá vendo? Ó, ele rompeu, aí no primeiro pullback que ele faz, ó, se ele não volta para essa região, eu entro comprado e busco o máximo que der. Entendeu? Aqui, provavelmente pela cara dos candles aqui, ó, foi um horário de notícia, notícia brusca, né? Mas daí você vê aqui a mesma coisa, ó, veio, fez um pullback, ó, foi para cima, voltou, se romper essa região, eu entro vendido. Né? Só que aqui provavelmente eu olharia aqui do lado para ver se iria compensar. Mas olha aqui, ó, dele veio, é a mesma coisa, cara, sempre a mesma coisa. Ó. Desceu, rompeu essa regiãozinha aqui, ó, né? Rompeu essa regiãozinha, daí sim os 5 minutos importa para mim, ó, que ele fez uma região de preço aqui, uma região de preço aqui, várias vezes ele deu martelada aqui para baixo, né? E aí ele fez um pullback aqui de um candle, ó, desceu, tentou fechar para cima, não conseguiu e voltou. Aí dá para fazer a venda se a minha regra aqui dos 12 minutos estivesse ok. Né? Mas é sempre assim, ó. Olha aqui, ó. Rompeu, né? Faz pullback, subiu, rompeu essa região aqui de topo que ele tinha feito, aí eu faço a compra. Normalmente ele busca uma liquidez, né? Dá um barulho aqui para enganar o povo, estopar a galera e vai embora. Vamos lá, vamos voltar aqui, ó, nas linhas que a gente marcou, ó. Olha aqui o choque acontecendo aqui, ó. Bateu, subiu, ó. Já dá para ganhar. A gente tá falando de muito dinheiro aqui, cara. Muito dinheiro. Dependendo da ordem que você abre, é muito dinheiro isso daí. E aqui mesma coisa, ó, o choque aqui, ó. Foi lá, buscou liquidez, não conseguiu, ó. Buscou liquidez, voltou. Chegou aqui, cara, se os meus 12 minutos estiver certo, eu entro aqui comprado e vou embora, busco o máximo que der. Provavelmente eu faria uma parcial aqui nessa região, né? Entraria por aqui mais ou menos, que olhando aqui pelo que eu conheço, provavelmente minha entrada seria por aqui. Pegaria essa parte aqui, já colocaria minha parcial bem curtinha aqui, não tem problema se eu ganhar pouco, o importante é ganhar, né? E conforme for descendo, eu vou trazendo minha parcial, e já era. Vou trazendo minha parcial o máximo que der. E aí aqui mesma coisa, ó, ele subiu, buscou liquidez, né? Enganou o mercado aqui achando que ia cair, e no segundo candle aqui ele já disparou. E aqui mesma coisa, ó, por isso que eu falo que tem que colocar sua parcial próximo dessas linhas importantes, ó, porque ele fez outro choque aqui, ó. Foi só um pouquinho para cima e aquilo que eu falei no começo do vídeo. As instituições fazem o quê? Vamos deixar subir um pouquinho aqui para o pessoal achar que vai ser só compra agora. Cara, entra o varejo aqui comprado, ele vai lá e liquida todo mundo. Ó. E liquida com força, cara. Olha o tamanho dos candles aqui, ó. Olha esse outro aqui. Fechou até em alta ali, ó. Olha o tamanho do candle aí. É muito grande esse candle aqui. E aí liquidou todo mundo.
passou da linha aqui, daí embaraçou aqui, ó, tentou segurar, na segunda já foi de novo, ó, e daí entrou o mercado lateral, aí já era. Mas pra você ver, ó, são essas regiões, ó, não tem muito estresse, ó. Rompeu, espera romper, espera fazer o pullback, entra aqui, ó, né? Aqui tinha um risco grande aqui porque ele buscou uma liquidez bem alta, né? Daí você pode esperar ou não, mas normalmente eu entro aqui se o 12 aqui meu tiver certo, eu entro, cara, e seguro. Aqui ele buscou uma liquidez maior porque esse candle aqui foi muito grande, né? Mas aqui, ó, daí ele vai embora, ou você espera o próximo pullback. Ah, vou esperar aqui, o próximo pullback eu entro, ó. Se você entrasse aqui, ó, stopzinho curto, alvo longo, já era. Cara, não tem estresse. E cuidado com essas regiões, tá? Não marca à toa. Quando chegar nessas regiões, ou você entra depois que ele faz um pullback de rompimento, né? Que é quebra de estrutura, que é o boss, ou você espera e vê se vai rolar um choque. Que nem aqui rolou um choque, aí você espera descer um pouquinho, principalmente se tiver uma regiãozinha de preço, assim, nos 5 minutos, sabe? Espera um pouquinho, aí você entra, ó. Olha que beleza, ó. Nem chegou a chegar na linha da venda aqui, ó. Foi embora. Bonitinho até aqui, ó. Chegou aqui, respeitou o preço. Tá vendo? Então é isso, cara. É bem simples. Se for puxar aqui para trás, você vai ver várias coisas do mesmo jeito, cara. É sempre assim, ó. É bem tranquilo, cara. Bem tranquilo. O mercado lá, lembra que eu falei, ó? Eu falei, ó, eu acho que ele tá buscando liquidez para voltar. Agora, se ele bate nessa linha laranja aqui que eu marquei, ó, que é essa linha lateral, e volta e rompe essa região aqui, aí dá venda. Entendeu? Não tem que ter pressa. Então, assim, só que agora se ele sobe aqui, ó, no meu 12 minutos aqui, ó, ele tá entrando para dentro das bandas. Para mim, se ele fechar aqui para dentro e acima de 40 e bater ali na 9 principalmente, cara, eu faço uma compra. Né? Eu só não vou fazer uma compra se ele bater aqui na laranja e voltar a cair. Se ele romper aqui, vai estar para baixo das bandas, mas para mim vai estar valendo a venda, entendeu? Porque daí ele vai estar quebrando uma estrutura aqui, isso daqui, daí ele vai estar fazendo um boss aqui, quebrando a estrutura e vai descer. E provavelmente buscar esse fundo aqui, ó. Aí vai ficar chique. Porque esse fundo aqui já é de agora, ó. Deixa eu colocar o H4 aqui. Vamos ver. Não, esse fundo ainda está marcado, a região de preço. Vai acabar buscando ainda. Belezinha. Mercado sossegado, ó. Tem uma regiãozinha para ele buscar aqui. Cara, é isso. Então, assim, mas resumindo, não se preocupa tanto com essa questão de suporte e resistência. Se preocupa com as regiões que está o preço, né, que é chamado de order block, e o que fazer quando chegar ali. Né, que nem nesse caso aqui, eu prefiro esperar. Ó, se eu passo por 5 minutos aqui, autorrolagem, ó, a gente marcou aqui a região, ó, cravado, ó. Ele rompeu, buscou liquidez aqui para baixo, está voltando. Se ele não conseguir passar, é venda. Se ele conseguir passar, espera um pullbackzinho, bateu aqui de volta, voltou a subir, é compra. Simples, cara. Toda linha que você marcar no H4 e no H1, é só você fazer isso. Pullback para cima é compra, pullback para baixo é venda. Simples. Só que não vai com sede ao pote. Rompeu o primeiro candle para baixo, para cima, já pum, já entra. Cara, ele sempre dá muito tempo para você operar. Sempre dá muito tempo. E aí ele fez o choque aqui, ó. Olha o tempão que ele te deu para operar aqui, ó. Tranquilo, cara, tranquilo. Opera na tranquilidade. Beleza? Por isso que eu tenho uns 12 minutos aqui do lado, para me acompanhar, ficar tranquilo. Porque se eu fico olhando só os 5 ou 1 minuto só, eu fico doido. Fechou? Então marca as regiões no H4, no H1, né? Vê onde tem gap, que é importante. E entenda que ali são regiões de preço, onde grandes big players estão. É lá que está o dinheiro, entendeu? É lá que está o dinheiro. Ó. Aqui, por exemplo, onde que a gente marcou, a gente está começando a entender o que está acontecendo. Ó. Buscou uma liquidez e agora o mercado vai decidir o que vai fazer. Se ele vai continuar subindo aqui e voltar a buscar lá e continuar nessa lateralidade, ou ele vai romper essa região e vai buscar aquela parte de baixo. Simples. Só que, ó, quantos candles foram? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a gente está falando de 5, 10, 15, 20, 25, 30 minutos aqui, ó. Tá vendo? Então tem que tomar cuidado, tem que ter paciência. Não é no primeiro que rompe aqui que você já entra, não. Porque senão você rompe aquilo que eu te falei. Aí o mercado volta para liquidar todo mundo que está vendido, já era. Aqui provavelmente essa volta aqui, ó, foi para liquidar alguns vendedores. Pode ser que continue caindo ainda. Fechou? Coisa simples, gente. Marcou o preço e entenda o que você vai fazer naquela região. Fechou?